Oi, turma! Vamos voltar à nossa rotina de estudos, né? Vamos voltar às nossas aulas, às nossas atividades, tudo certinho como a gente tem que fazer toda semana. Então, essa semana a gente vai iniciar realmente, de verdade, o quarto bimestre. E é o nosso último bimestre do nosso terceiro ano. Esse bimestre vai ser um tantinho corrido, então a gente vai ter que aprender um tanto de coisa aí bem rapidinho, mas eu quero que vocês tenham a certeza de que nada é difícil. A gente estudando, fazendo as atividades, a gente tira isso, ó, de letra como a gente tirou até agora. Vocês estão indo muito bem. Então vamos prestar atenção agora nessa última variação que a gente vai estudar dos substantivos. Nós estudamos os substantivos em gênero, em número e agora vamos estudar em grau. Nós estudamos feminino e masculino, nós estudamos singular e plural, agora vamos estudar aumentativo e diminutivo. Bem, tem um textinho aí para vocês copiarem, explicativo, com alguns exemplos e atividade para fazer. Fazendo atividade, a gente tira isso de letra fácil. Óbvio que, como tudo na nossa língua portuguesa, nossa linda língua portuguesa, isso vai ter um tanto de variação, depois vocês vão aprendendo. O importante agora é a gente aprender o básico do aumentativo e diminutivo, que é o ão e o inho. Então, quando a gente precisa dar uma ênfase naquilo que a gente vai falar, se a gente vai falar que a casa é muito grande, ela é um casarão. Se a gente vai falar que a casa é muito pequena, a gente vai falar que ela é uma casinha. Então, o grau do substantivo, né, o nosso aumentativo e diminutivo, ele serve para mostrar o quanto a gente está querendo falar que aquilo é grande ou é pequeno. Porque se eu falo, a casa, as pessoas às vezes não entendem. Mas quando eu quero falar dando ênfase que a casa é muito grande, eu vou falar que é um casarão. Quem tá me ouvindo vai entender que eu estou falando que a casa é muito grande, entendeu? E depois isso vai ter mais um monte de variações diferentes. O importante agora é a gente entender que o aumentativo a gente sempre vai usar o ão para dar essa ênfase de grande, né? E o diminutivo a gente vai usar o inho, inha, que é para dar essa ênfase de pequenininha, né? Quando eu quero falar que uma coisa é muito pequena, eu falo que ela é pequenininha, pequenininha. Então vamos lá, gente. Eu trouxe alguns exemplos aqui na lousa só pra gente, né, falar sobre, porque eu acho bem simples, né, para vocês estarem estudando. O aumentativo e o diminutivo, fazendo exercício, eu acho que a gente pega bem, a gente não vai precisar ficar voltando nesse assunto novamente, né? Dos substantivos, das flexões dos substantivos, eu acho o singular e o plural mais complexo e vocês tiraram de letra. Então, eu acho que aumentativo e diminutivo também vocês não vão ter problema nenhum, tá bom? Por que a gente tem que estudar? Porque isso, né? Esses pedacinhos, essas palavrinhas. Porque agora a gente vai estudar no quarto bimestre as frases e a gente vai destrinchar essa frase, a gente vai aprender o que é sujeito, o que é predicado, e para isso a gente tem que entender o que é substantivo, o que é adjetivo na frase, e a gente vai aprender também o que é o verbo. Exatamente. Próxima aula eu vou trazer para vocês verbos. E a gente vai aprendendo cada pedacinho para depois a gente saber localizar esses pedacinhos dentro de uma frase. E mais para frente, conforme vocês forem crescendo, né, lá no quarto, quinto ano, vocês vão aprender a localizar esses pedacinhos dentro de textos, tá bom? Por enquanto, vamos ficar com os nossos pedacinhos, porque é assim que a gente aprende parte por parte para depois entender o montante que é o texto.
Na verdade, isso que eu falei para vocês lá no comecinho e eu vou falar até o último dia nosso de aula, tá bom? Então vamos dar só uma olhadinha nos exemplos que eu trouxe aqui para vocês. No texto que eu mandei para vocês também tem um monte de exemplo para vocês pegarem bem fixo isso na cabecinha, tá bom? Então, olha lá. Amigo. Meu amigo, meu amigão. Ah, meu amiguinho, né? Olha lá, bolo. Minha mãe fez um bolão. Bolão grande. Ah, minha mãe fez só um bolinho. Tá vendo como que a gente falando o aumentativo e o diminutivo, as pessoas já conseguem entender que eu tô falando em algo grande ou em algo muito pequeno. Então vamos lá, ó. Vaso, vazão, vasinho. Ah, eu ganhei um vazão de flores. Ah, eu ganhei só um vasinho. Entenderam? Café, cafezão, cafezinho. Minha mãe fez um cafezão da manhã para mim. Ah, minha mãe fez só um cafezinho. Tá vendo a diferença? Vamos lá, ó. Prato, pratão, pratinho. Eu comi um pratão de salada, porque é saudável, tá, turminha? Trate de comer salada. Eu comi um pratão de salada. Ah, eu comi só um pratinho. Então, vocês conseguem identificar que eu estou falando de uma quantidade muito grande ou de uma quantidade muito pequena apenas utilizando o aumentativo e o diminutivo, tá? Então, a gente está falando sobre a última flexão dos substantivos. Vamos voltar, a gente falou de feminino e masculino, fácil, top, tiramos de letra. Depois falamos sobre singular e plural, que eu acho que é a parte mais difícil, mas vocês tiraram de letra também. E agora nós estamos falando sobre o aumentativo e diminutivo. Então, falamos de gênero, feminino e masculino, falamos de número, singular e plural, e falamos do grau, aumentativo, diminutivo, grande, pequeno, muito pouco. Então, turminha, é isso. Fácil, molezinha. Se tiver alguma palavra que vocês tenham dúvida, podem me chamar. Eu ajudo no aumentativo e no diminutivo. Ou podem também procurar no Google, que ajuda também a gente pra caramba. Mas podem me chamar que eu tô aqui para ajudar vocês. Lembre-se sempre que o aumentativo e diminutivo, eles servem pra gente ter a noção de muito, pouco, de grande e pequeno. Tá bom? Um beijo, façam todas as atividades direitinho, manda a foto para a professora e fiquem com Deus. Próxima aula a gente volta falando sobre os verbos. Beijo!